Então, boa noite a todos novamente. Em nome da professora Simone, eu saúdo aqui todos os residentes da UFAC aqui presentes, em nome da professora Mara, que também nos ouve. Eu saúdo todos os pibidianos do IFAC que estão aqui presentes, em nome da professora Vilma, que é a nossa palestrante de hoje, né? Eu saúdo todos os residentes do programa Residência Pedagógica aqui do IFAC. Nós retornamos hoje às nossas formações aqui neste formato online. Eu fico muito feliz em ver todos vocês aqui presentes nesse tempo tão difícil para cada um de nós. O professor agora dava aqui o seu depoimento de cura, mas que também esse pensamento positivo de cura se estenda a cada um de vocês e às suas famílias, e ao nosso estado, ao nosso país, ao mundo inteiro. Nós tenhamos aí um mundo inteiro curado desta pandemia para a gente voltar à nossa vida normal. Mas hoje é um dia muito especial porque a professora Vilma retorna nas formações para nos falar hoje sobre a importância dos jogos digitais e dos jogos para o ensino da matemática. Nós aqui no Residência Pedagógica, a gente adotou um formato de formação, não mais agora com todos os presentes, com todos os residentes presentes, mas por núcleo, não é? Por área. Então, a formação vai acontecer sempre para matemática, depois vai acontecer para biologia e em separado para física. Neste mês, a gente está testando este formato. Então, aqui nós temos os residentes de Cruzeiro do Sul e de Rio Branco, da UFAC, e os pibidianos aqui de Rio Branco. Eu deixo a palavra agora com a professora Vilma, que vai conduzir essa oficina. Já agradeço a sua disponibilidade, ao seu empenho com esse programa, que tem sido fabuloso. Vou trabalhar com você, Vilma, e com todos que estão aqui presentes também. Boa noite a todos. Primeiramente, é uma alegria imensa estar aqui com vocês novamente, retornando agora no ano de 2021, né? Começamos no ano passado, aqui com o programa Residência Pedagógica, na luta pela formação para vocês, trabalhando sempre formações. Então, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer, primeiramente, aqui, a saúde do professor Erasmo, né, que se dispôs a falar agora no início. O professor Erasmo, para quem não conhece, para quem não é daqui, ele é o professor de matemática daqui do campus Rio Branco. Graças a Deus está recuperado, né? Então, é uma alegria muito grande, professor, saber que o senhor está bem, né? Então, graças a Deus por isso. Agradecer também ao Marcelo, professor Marcelo Viana, lá de Cruzeiro do Sul, um grande amigo, e que me encantou e me surpreendeu, né, em fazer essa abertura, Marcelo, com essa música tão legal, né? Sei que você toca vários instrumentos, mas eu não sabia que você iria fazer dar essa palhinha aí pra gente, né? Então, muito obrigado, viu? Não só pela música, mas pelo apoio de sempre que você tem estendido a mim e aos demais colegas. Também agradecer a presença do Júlio, né, nosso coordenador geral, e os demais colegas, né, demais professores, os alunos, os nossos alunos daqui do programa Residência Pedagógica do IFAC, né, Instituto Federal do Acre, os pibidianos do IFAC também estão aqui com a gente, então, a minha gratidão a vocês, né. Também temos aqui hoje a participação especial dos alunos residentes pedagógicos do programa Residência Pedagógica da UFAC, né, coisa boa, está trabalhando integrado aí as duas instituições, né, fico muito feliz por isso, porque eu sou filha da casa, né, como todos sabem, né, sou formada pela Universidade Federal do Acre, então é uma alegria muito grande nesse momento poder estar fazendo essa cooperação. E nesse momento também agradecer a professora Simone Chalub, que está presente aí, já vi o rostinho dela por aí, foi minha professora, né, minha amiga, então é uma alegria muito grande tê-la aqui nesse momento, né. A professora Mara, professora Mara, também muito obrigada. Mara também, né, uma professora de matemática do Instituto Federal do Acre, sempre aqui de mãos dadas, trabalhando em conjunto, né,
professora que está trabalhando com o PIBID. Então, minha gratidão. Agradecer a presença dos preceptores e dos coordenadores que estão aqui com a gente, né? Muito obrigada. Hoje nós temos duas figuras ilustres aqui também, além de todas essas que eu já falei, que é a presença, vocês nem vão adivinhar de quem, né? A presença da minha irmã, Amanda, ela é do município de Humaitá, no Amazonas. Eu acho que quem já foi meu aluno aqui sabe, que desse por outra a gente fala sobre isso. E também a minha mãe, pela primeira vez, está assistindo, então hoje eu não vou poder fazer feio, né? Se eu fizer feio, vocês puxam minha orelha aí, tá? Primeira vez que ela vai me assistir, então vamos lá com jeito, né? Bem, então obrigado pela presença de todos, né? Hoje a gente está com 80 pessoas aqui participando, né? E mais uma vez eu fiquei incumbida aqui de trabalhar a formação com vocês, trabalhando sempre à frente da formação de professores. Vou levar para vocês um pouco do que eu aprendi nessa minha andança, nesses meus estudos, nessas minhas pesquisas, né? Vou tentar transmitir aqui a minha tela para vocês, e aí vocês me dizem aí se já vai estar aparecendo para vocês, tá bem? Vamos lá. Vocês vão me dando feedback aí se vai estar aparecendo para vocês, tá? Vamos lá. Aparecendo aí já? Ainda não. Para mim, não. Já não. Começou a aparecer. Apareceu já. Professora. Aí já, Salomão, Apareceu, já. 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 Beleza. Vou aumentar aqui, tá, o tamanho. Todo mundo está conseguindo ver, gente? Porque para mim está travado aqui. Ô, Vilma, vê se tu consegue. Tá aparecendo aqui, professora, já. De slide, porque aí ele tá aparecendo ele e os do lado, entendeu? É isso que eu estou tentando, só que tá travado. Então, aguenta aí um instantinho que vai dar certo. Vamos esperar um instantinho que vai dar certo. Já pedi o comando aqui. Bem, mas enquanto ele não resolve, né? Eu não sei nem se ele vai me deixar passar. Vamos ver, né, se ele vai deixar. Tá 100% travado aqui para mim. Trabalho com tecnologia tem essas coisas, né? Quem já foi meu aluno nas aulas de TIC sabe disso. Finaliza a apresentação e inicia de novo. Eu tô tentando, Júlia, porque realmente travou qualquer coisa para mim aqui. Tá, eu vou tentar finalizar a partir daqui. Tá, por favor. Conseguiu? Conseguiu aí, Júlio? Tirei sua apresentação, aí você tenta fazer de novo agora. Então você encaminha logo no e-mail que eu apresento daqui para você. É isso que eu estou tentando, Júlio, só que travou
geral aqui, é isso que eu estou te dizendo. Não consigo fazer um nada. Aguenta só um minutinho aí, pessoal. Eu vou tentar fechar aqui para tentar entrar novamente, tá? Ok. Vamos aguardar um pouquinho, a professora está resolvendo.
Gente, vamos esperar só uns 5 minutos, que a professora está reiniciando o computador dela, porque travou tudo. Mas isso acontece. Acontece em todos os lugares. Então, aguardar só um pouquinho, que ela está reiniciando, e aí ela já vai entrar, tá? Beleza, professor. Enquanto isso, o professor Marcelo vai tocando em um bolero aí. Salomão tá querendo explorar os professores aí. É claro, não é todo dia tem um som ao vivo assim não, pô. Na aula ainda. Boa noite. Professor, aproveitando esse momento enquanto a professora está reiniciando o computador dela, só poderia tirar dúvidas em relação à residência? Como que está funcionando aí no IFAC? Se vocês estão fazendo relatórios, estão enviando, como é que está sendo? Oi, Kaline. Nós sim estamos fazendo relatórios. Nós estamos com um modelo de relatório, né, simples, porque a residência ela tem um modelo agora nacional, mas o modelo é para ser enviado para cá só no final do módulo. E nós estamos fazendo um relatório mensal, caminhando, e também tem um planejamento, uma série de atividades que os alunos estão realizando junto com os preceptores, que irão realizar isso mesmo com os preceptores e com os professores das escolas. Que inclui aquelas tarefas básicas ali de ambientação com a escola, estudo dos projetos didáticos, do projeto político-pedagógico da escola, no caso do IFAC, dos PPCs, das resoluções, também da Base Curricular Nacional Comum. No anterior, algumas turmas estudaram, inclusive, os documentos de referência, né? As normativas de referência única, que é da rede estadual. Nós estamos funcionando basicamente assim, né? Tentando adequar essa vida remota ao programa. E aí, os preceptores estão organizando também reunião com a gestão da escola, para que os alunos conversem com essa gestão da escola, para conhecer mais de perto como é que funciona uma escola de ambientação, que não será possível agora, tendo em vista que nós estamos num momento de pandemia. Não sei se esclareci para você o que você estava querendo saber. Eu creio que o IFAC é o primeiro ano que ele participa da residência, não é isso? É o segundo. É o segundo projeto. Vocês participaram. O ano passado vocês participaram também da residência. Isso. Com matemática também? Com matemática, um projeto interdisciplinar. As mesmas áreas, na verdade. As mesmas áreas que nós temos hoje. Ah, tá, interdisciplinar, não fizeram só a matemática, não, né? É porque o nosso projeto de matemática é interdisciplinar entre matemática e física. Ah, tá. Nós estamos do segundo ano, né, na UFAC, com um subprojeto de matemática, né, e a nossa experiência, o ano passado, ela foi bem bacana, né, que os alunos, eles passaram os 18 meses, desde o início, né, nas escolas, a gente fez um planejamento diferente, né, que naquela época não tinha pandemia, né, o ano retrasado, não é nem o passado, o retrasado, 2019, né, e assim, os relatórios, eles são enviados, viu, Carlinhos, somente no final, e cada escola, ela se organizou de acordo com as necessidades que nós tínhamos, né, porque a gente estava em 3 escolas estaduais, 3 escolas de nomes importantes, nossos, que era a Escola Henrique Lima, a Raimundo Gomes e a Adalberto Senna. 3 ilustres, né? Que é importante a gente... Quem são essas pessoas, né?
Que contribuições essas pessoas têm na educação do nosso Estado? Uma pergunta que a gente faz, que eu não vou dar resposta, eu não gosto de dar resposta, eu gosto sempre de levantar curiosidades para o aluno e na busca, né, dessa integração. E a gente procurou ter um olhar para a matemática de uma forma social, como produto da atividade humana, e como o aluno poderia estar olhando a matemática e fazendo uma integração com as outras disciplinas, de tal forma que a gente poderia estar abordando, participando dos projetos escolares, né, das escolas contempladas, como de algumas tendências de educação matemática, né, que a gente, porventura, poderia estar desenvolvendo na escola. Então, cada escola, ela fez uma opção diferenciada. A Raimundo Gomes, ela tem um projeto interdisciplinar, eu diria que já é mais do que inter, ela é indisciplinar, pluridisciplinar, né, onde eles tiram um dia do meio do ano para trabalhar todas as disciplinas com um tema, e a partir desses temas eles promovem projetos escolares para estar apresentando para a comunidade externa, além da comunidade escolar, a comunidade externa. A Escola Raimundo Gomes, ela procurou trabalhar com a tendência de jogos, né, explorar, né, os conceitos matemáticos através de problematizações existentes com o jogo que era jogado. Então, a gente saía de um contexto e que a gente explorava o conteúdo pelo jogo e não dava o conteúdo para depois dar um jogo para saber se o aluno fixou o conteúdo. A gente procurou já desenvolver o processo inverso, né, onde o aluno ele aprendia no processo com o jogo os conceitos que surgiriam daquela atividade. Na Henrique Lima, a opção foi por aprofundar os alunos, né, em atividades para preparar para o Enem, né, porque a gente estava na Henrique Lima com um professor, um preceptor do ensino médio. E a escolha dessas escolas foi no sentido de serem escolas em regiões que, principalmente a Henrique Lima, né, que a gente tinha um índice no IDEB muito baixo. Então, a gente fez a opção por essa escola nesse sentido, né, que era uma escola de ensino médio e os alunos tinham necessidade de uma atenção para desenvolver melhor a matemática. E agora, nessa segunda versão, a gente continua com as mesmas escolas, né, as três escolas, e a gente está conversando com os preceptores, mas, infelizmente, 2 dos nossos preceptores estão com os filhos doentes, né, com essa pandemia, e a gente está tendo todo o cuidado, né, de verificar de que forma a UFAC, especificamente a matemática, com esse subprojeto, a gente poderia estar ajudando nesse momento especial, onde a gente está se reinventando, onde a escola passa a ser um espaço da nossa casa. Então, se a gente perguntar qual é a escola de hoje, a escola de hoje é a nossa casa, né? Onde a gente está com todo cuidado, a gente está, tem que ter muita atenção com a nossa saúde, não é brincadeira, e estamos nos reinventando através do remoto. Quando isso vai terminar? Nós não temos uma resposta pronta. Então, a gente tem que buscar essas interações, essas integrações com os colegas, para que a gente consiga, né, colocar em prática a residência pedagógica e estar ajudando o professor da escola pública e, automaticamente, os alunos, né, com as dificuldades que estão enfrentando, que nós estamos enfrentando.
E foi por isso que eu fiquei muito feliz ao conversar com Vilma, que a gente conversa muito, né, dessa integração de quando uma estivesse fazendo uma atividade, a gente possibilitasse essa integração entre os residentes do IFAC e os residentes da UFAC. Então, Vilma, muito obrigada, eu estou muito grata em estar por aqui, compartilhando esse momento com vocês, viu? E com os colegas professores Erasmo e a professora e os demais professores presentes, né? Olá, gente, estou de volta. Estou muito feliz, Simone, também com a presença de vocês. Obrigada. Voltei, estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Tá, a apresentação agora está ok aí? Positivo. Sim, viu? Está, né? Tudo certinho aí, né, pessoal? Vão me dando o feedback. Sim, não tá a tela cheia, viu, Vilma? A tela cheia, não tá? Tá, não. Aqui já tá a tela cheia para mim. Dá uma olhada se chegou aí para vocês. Negativo. Coloca o modo... Aqui para mim já tá. Para mim tá normal. Para mim já tá modo apresentação. Pode ser aí para vocês? Tá certo já? Dá para ver já. Mas já dá para ver, pode passar. Tá na tela cheia, não, professor? Porque para mim já tá no modo apresentação, tá? Só que não tá a tela cheia, entendeu? Ela tá com essa recuperação de documento do lado, para mim tá aparecendo assim. Não. Vou tentar de novo. Não, ainda não tá a tela cheia, não. Para mim tá a tela cheia. Bem, eu vou fazer o que for possível, então, tá? Tá bem? Bem, pessoal, então, obrigada, professora Simone, porque nesse momento a senhora acabou fazendo aí uma fala sobre o programa Residência Pedagógica da UFAC, né? Para que os nossos alunos do IFAC, eles possam ter essa ideia de como é que funciona isso tudo, né? Então, eu agradeço muito a sua fala, tá? Bem, como eu falei para vocês, eu fiquei incumbida de fazer mais uma formação, né? E por trás dessas oficinas, por trás desse trabalho todo que os alunos acabam recebendo, tem sempre uma equipe muito envolvida, uma equipe que trabalha junto, né? Então, assim, a gratidão a todo mundo envolvido em prol da melhor formação para os nossos alunos do curso de licenciatura em matemática. Eu, como vocês sabem, eu sou graduada em matemática, e nosso programa, ele é interdisciplinar, né? O programa Residência Pedagógica, a gente acaba trabalhando também com as outras disciplinas, né? No período de formação dos professores, dos futuros professores. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o uso dos jogos digitais para o ensino das ciências na educação básica. E se vocês observarem a palavra ciências, né? Eu coloquei entre aspas, porque eu vou fazer menção aqui na matemática, mas também a biologia, a física, a química, tá? Acompanhando aí comigo. Primeiramente, né, eu vou falar um pouco sobre a potencialidade desses jogos. Eu acredito que a maioria dos professores, que inclusive aqui nós temos vários professores das escolas estaduais, né, que estão com a gente, os preceptores e os orientadores do PIBID, e eles costumam trabalhar os jogos de uma forma presencial, com material concreto, né? E o que eu vou mostrar para vocês hoje é a utilização de jogos, só que jogos digitais. E aí, a maioria de nós, quando a gente fala em jogo digital, a gente lembra do videogame. É aquela primeira ideia que nos vem, é o uso do videogame, né? Mas eu vou falar para vocês hoje que nós podemos ensinar matemática, ensinar biologia, ensinar química, ensinar física, enfim, tá? Com o auxílio desses jogos. Então, as potencialidades dos jogos digitais apresentam-se como uma das principais formas de acesso ao mundo da tecnologia para crianças e jovens. O jogo digital, geralmente, o primeiro contato com equipamentos eletrônicos que acontece por meio de um videogame. Então, é comum, né, a gente ver uma criança como essa que está aqui na nossa tela,
de pijama, com a sua meinha e um celular na mão, jogando, né? É comum a gente ver isso aí. E aí, eu venho propor para vocês essa ideia. Essas crianças, elas utilizam esses jogos no dia a dia, né? Será que isso não pode se tornar algo que eu possa estar usando dentro da minha aula? Como é que eu posso fazer isso se tornar algo interessante que eu possa proporcionar um aprendizado de um determinado conteúdo? É isso que eu vou propor para vocês hoje. Os jogos digitais, pessoal, eles não são muito novos, né? Se você for observar, aqui no Brasil nós temos poucos autores, poucos pesquisadores nessa área. A nossa maior fonte de pesquisa está nos Estados Unidos, Canadá, então não é aqui do Brasil. Se a gente for observar os nossos autores daqui, né, são poucos, então aqui no Brasil é uma área nova, né? Os jogos digitais, para quem já me acompanha há algum tempo, sabe que é uma das atividades que eu costumo desenvolver desde o início da minha docência, né? Eu venho tentando trabalhar com jogos digitais, e apesar de ter algum áudio ligado, gente. Tem algum áudio ligado fora o meu aí. Professora, é porque pra gente tá travado no primeiro slide ainda, professora. Sério? Positivo. Caramba. Vamos ver. Aí, agora avançou. Tá no slide. Agora. Apareceu o que agora? Tá no molequezinho mexendo no celular. Agora slide 4. Eu vou tentar colocar a tela cheia aí, ver se vai tela cheia para vocês. Negativo. Não? Então, Negativo. tudo bem. Mas o slide 4 está aparecendo? Positivo. Então, eu vou seguir assim, sem tela cheia, porque daí vocês conseguem me acompanhar, né? Bem, a gente tem a possibilidade de puxar o zoom, professora, mesmo não estando com a tela cheia. Bem, tudo bem, então puxem o zoom aí, tá? Meninos, então vejam vocês aí o slide 3. Estão conseguindo acompanhar o slide 3? Sim, senhora. Tá, tudo bem, vão me dando feedback aí, tá, gente? Porque eu não sei, de fato, tem coisas que, às vezes eu digo assim, Júlia, esse notebook tá com vida própria hoje, né? Porque tem hora que acontecem umas coisas que só Deus sabe. Então, como eu disse para vocês, é comum a gente ver as crianças, pessoal, utilizando o celular do pai, da mãe, e tendo esse primeiro contato, né, com jogos, de uma forma bem interativa, né, envolvendo a brincadeira. A gente vê as crianças, inclusive, gostando muito da utilização desses equipamentos. Os jogos digitais, eles podem ser definidos como ambientes atraentes e interativos que capturam a atenção do jogador ao oferecer desafios que exigem níveis crescentes de destreza e habilidade. Os jogos digitais, né? Então, eles são atrativos, as crianças gostam de ter o acesso a eles, gostam de jogar, porque eles são atraentes, eles são coloridos, eles têm os brilhos, né? E chamam bastante a atenção daquele aluno. E oferece desafio, né? Se você observar esses joguinhos, mesmo que você não estiver observando um jogo que seja de cunho educacional, né? Mas ele vai ter ali os desafios, ele vai oferecer desafios, né? Mas quando eu vou falar para vocês aqui que a gente for trabalhar com alguma... para ensinar esse aluno, a gente vai estar utilizando um jogo educativo, né? De forma educativa. E é isso que a gente vai aprender hoje, né? Nós temos aqui o Wilson, né, que fala o seguinte: tem alguns componentes que são bem básicos para esses jogos. Ele desenvolve o papel de personagem, né, que personagem que aquela criança vai estar correspondendo quando ele começa a jogar, né? Então, ali vai ter um personagem que ele vai estar investindo. Esse jogo vai ter regras, e vai ter metas, vai ter objetivos, vai ter quebra-cabeça, problemas e desafios, né? História ou narrativa, interações do jogador, estratégia, e aqui no final, eu coloquei até de outra cor para vocês, que é o feedback e os resultados. Então, vocês vão estar observando no decorrer da apresentação,
né, que quando a gente está utilizando o jogo em sala de aula, o jogo digital, é muito importante que a gente faça esse feedback aí dos resultados no final, né? Mas para ser utilizado, gente, como ferramenta educacional, esses jogos digitais, eles devem conter ainda algumas características que são bem específicas para atender às necessidades vinculadas à aprendizagem. Então, vocês estão vendo que até o momento eu estava mostrando para vocês como era que era composto esses jogos digitais que a gente tem conhecido como os videogames que as crianças jogam, né, comumente. Jogam no celular, jogam no notebook. Mas aí eu estou colocando para vocês que para que esse jogo ele seja utilizado como uma ferramenta educacional, ele vai precisar atender algumas características específicas. Opa, professora, então a senhora está dizendo que é alguma coisa diferente aí. Então, esse joguinho que o meu irmão está jogando lá na minha casa, para que ele seja considerado como ferramenta educacional, ele vai ter que apresentar algumas características específicas, não é? É isso mesmo. Vamos ver aqui. Os softwares educacionais, entre eles os jogos, a gente sabe que existem vários softwares que trabalham algumas disciplinas, né? Especificamente na área da matemática, a gente tem o GeoGebra, o Implot, né? E dentre outros mais que a gente utiliza. Eles são softwares, mas não são jogos, né? E os jogos, eles são compostos através de um software, né? Então, esses softwares educacionais, entre os jogos, né? Vamos focar no uso dos jogos, eles devem possuir objetivos pedagógicos. E sua utilização deve ser inserida em um contexto e em uma situação de ensino, baseados em uma metodologia que oriente o processo através da interação, da motivação e da descoberta, facilitando a aprendizagem de um conteúdo. Então, vejam vocês, quando eu estiver trabalhando, né, com um software que seja, dentre eles o jogo digital, ele precisa, né, possuir os objetivos pedagógicos, né, e ser utilizado num contexto que vai envolver uma situação de ensino. Então, observe que eu não estou ali apenas dentro de um ambiente onde eu estou observando somente as brincadeiras, a distração, a interação, mas sim uma situação em que vai acontecer um ensino e, consequentemente, um aprendizado. Quando preparados para o contexto educacional, os jogos digitais, eles podem receber diferentes nomenclaturas. Quem são meus alunos aí das aulas de tecnologias deve estar se lembrando, né? Jogos educacionais, posso chamar de jogos educativos, posso chamar de jogos de aprendizagem, ou então jogos sérios, né? Os sérios games. Né? E ainda vamos ter, pessoal, os simuladores, que eu vou mostrar para vocês o que são esses simuladores, né? Então, quando vocês estiverem procurando alguma referência bibliográfica sobre o uso dos jogos digitais, vocês podem estar procurando também com esses nomes, né? Vai ter livro que vai falar sobre jogos educacionais, outros jogos educativos, e qualquer um desses nomes que venham aparecer aí. No entanto, como eu já coloquei para vocês, aqui no Brasil, nós temos poucas pesquisas ainda fundadas nessa área, tá? Então, é um campo, assim, bem promissor, né? Quando eu comecei as pesquisas sobre os jogos digitais, eu tive pouca bibliografia para que eu pudesse me aprofundar, então eu fui caminhando dentro das pesquisas. Quando vocês forem observar meu referencial teórico, vocês vão ver aí também o nome da professora Simone, que está aí com a gente. Então, eu sempre tive em trabalhos envolvidos com ela, e nós trabalhamos uma porção de coisas envolvendo as tecnologias, né? Então, isso, para mim, esse meu caminhar, também me serviu de referencial para que eu pudesse amadurecer, tá? E buscando referencial teórico fora do Brasil, porque aqui a gente tinha bem pouca coisa, e tem ainda muito pouca coisa sobre os jogos digitais, né? E a partir desse caminhar, pessoal, a partir dessas pesquisas, esse aprofundamento que eu fui fazendo, estou fazendo, né, não me deixa sendo a expert aqui, não, eu ainda estou aprendendo, né, então eu não sou a pessoa que sei tudo sobre jogos digitais, eu sou uma pessoa que estou pesquisando jogos digitais há bastante tempo, e tentando me aprofundar nos estudos sobre eles, né.
tive a oportunidade de apresentar trabalhos, né, aqui fora do estado, envolvendo essa temática. Bem, normalmente, quando se divulga a utilização de jogos educacionais, olha só o nome, jogos educacionais, há um destaque para o poder motivador dessa mídia. Mas o potencial deles vai muito além do fator motivação, pois ajuda os estudantes a desenvolverem uma série de habilidades e estratégias, e por isso começam a ser tratados como importantes materiais didáticos. O poder motivador dos jogos, né, ele já é bem trabalhado através da presença dos jogos com materiais concretos. E quando a gente utiliza jogos digitais, né, seja ele jogo digital educacional ou jogo digital comercial, a gente vai ver que tem uma diferença entre o jogo comercial e o jogo criado para fins educacionais, né? Esses jogos comerciais, eles são aqueles que são criados, estão dispostos aí na internet, para qualquer criança acessar de forma livre, né? E os jogos educacionais, quando eles são criados para um determinado fim. E a gente, no decorrer dessas pesquisas, a gente observou o seguinte: quando a gente trabalha com um jogo criado para um fim educacional, as crianças e os adolescentes, né, que estão trabalhando com esses jogos, eles acabam não achando tão interessante, preferindo os jogos comerciais, porque são mais coloridos, são mais chamativos. Vocês vão observar isso no decorrer da apresentação. Então, vejam alguns benefícios que os jogos digitais educacionais, eles podem trazer ao processo de ensino e de aprendizagem. Então, muito bem, eu estou dizendo para vocês que existem os jogos digitais, né, tem os comerciais, tem os jogos educativos, e eles podem trazer benefícios, né? Vamos ver que benefícios são esses. Primeiro é o efeito motivador. Os jogos educacionais, eles demonstram ter alta capacidade para divertir, isso a gente já sabe, né? E entreter as pessoas ao mesmo tempo em que incentivam o aprendizado por meio de ambientes interativos e dinâmicos. Conseguem provocar o interesse e motivam estudantes com desafios, curiosidade, interação e fantasia, né? Então, a gente vê esse poder motivador que o jogo apresenta, né? O aluno, ele se sente entusiasmado em participar daquela brincadeira, né? Só que aquela brincadeira, por trás dela, tem um objetivo, né? Você planejou a sua aula, ela está com um objetivo para ser alcançado, né? Que é um processo de ensino e de aprendizagem para acontecer. O tópico 2 diz que ele facilita o aprendizado. Eu posso considerar o jogo como um facilitador do aprendizado. Eles viabilizam a geração de elementos gráficos, capazes de representar uma grande variedade de cenários. Por exemplo, auxiliam o entendimento de ciências e matemática, quando se torna difícil manipular e visualizar determinados conceitos, como as moléculas, as células e gráficos matemáticos. O pessoal que trabalha aí com biologia, com química, né, com física e com a matemática, sabe muito bem da dificuldade que a gente apresenta quando precisa representar algum desses elementos nas nossas aulas, né? Como é que eu vou mostrar uma célula com detalhes? Como é que eu vou fazer um gráfico aqui na matemática, na física, na química? Como é que eu posso fazer isso de uma forma interativa, dinâmica e, ao mesmo tempo, chame a atenção do meu aluno, que ele se interessa por isso? Então, os jogos, né, quando eles são dedicados para essas áreas, eles têm esses conceitos, né? Eles ajudam muito nessa área aí. Os jogos colocam o aluno no papel de tomador de decisão e o expõem a níveis crescentes de desafios, para possibilitar uma aprendizagem através da tentativa e do erro. Então, eu coloquei em vermelho aqui, pessoal, o tomador de decisão, né, porque a gente coloca o aluno, ele vai decidir qual é o próximo passo dele ali dentro do jogo, né? E esses jogos, eles têm níveis sempre crescentes, os desafios. Eles começam, geralmente, no nível básico, e aí vai crescendo para o nível médio, e depois um nível maior de dificuldade, né? E esse aluno, ele aprende muito através da tentativa e do erro. E essa tentativa e erro, pessoal,
dentro do jogo, né, ele é um facilitador do aprendizado, porque o aluno, ele não tem ninguém ali do lado dele vendo que ele está errando. Então, ele tenta, erra, tenta de novo, né, até que ele consegue acertar, sem que ele fique constrangido dentro dos colegas. Estão vendo, por exemplo, numa aula de matemática, que ele não consegue resolver determinada equação, por exemplo, né, uma conta de matemática. Então, ali, pela tentativa e erro, ele vai se sentindo à vontade com o computador e acaba seguindo, né, dando sequência aos passos. O desenvolvimento de habilidades cognitivas. Então, os jogos, eles promovem o desenvolvimento intelectual, já que, para vencer os desafios, o jogador precisa de quê? Ele precisa elaborar estratégias, e ele também precisa entender como os diferentes elementos do jogo se relacionam. Né? Então, isso certamente vai estar trabalhando o desenvolvimento intelectual dele, mas também vai desenvolver várias habilidades cognitivas, como o quê? Como a resolução de problemas, para conseguir realizar as jogadas, né? A tomada de decisão, como eu já coloquei, o reconhecimento de padrões que esse jogo se propõe, o processamento das próprias informações do jogo, né? Ele vai ter que estar processando aquilo tudo na cabeça. Vai ter que usar a criatividade e também o pensamento crítico. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Sim, senhora. Tudo bem, obrigado. O ponto 4 vai dizer que o jogo vai proporcionar um aprendizado por descoberta. Como assim um aprendizado por descoberta? Como é que o jogo digital ele pode proporcionar isso para o meu aluno, né? Então, desenvolve, através do desenvolvimento da capacidade de explorar os vários ambientes dentro do ambiente virtual, né? Ele vai poder experimentar, ele vai poder colaborar, né? Pois o feedback instantâneo e o ambiente livre de riscos. Quando eu coloco livre de riscos entre aspas aqui, é para dizer para vocês, né? Quando eu me referi ali atrás, no slide anterior, sobre o aprendizado por tentativa e erro, né? Então, o meu aluno, ele consegue estar trabalhando num ambiente livre de riscos, ou seja, o coleguinha do lado não está observando que ele não está conseguindo resolver a conta, né? Ele não consegue responder a questão, e aí, com isso, ele consegue se sentir bem à vontade e seguir a caminhada dele. E quando ele está nesse ambiente, então, né, toda essa circunstância provoca a experimentação e a exploração, estimula a curiosidade, a aprendizagem por descoberta, a perseverança. Então, esses pontos é que vão focar na aprendizagem por descoberta do nosso aluno. O ponto 5 diz que ele vai aprender por experiência de novas identidades. Como assim novas identidades, né? Nos slides anteriores, eu não recordo qual foi o número, mas eu falei para vocês que a gente vai ter o simulador, né? Eu disse, olha, o simulador também é um fator que está presente dentro do jogo digital. Simulador? Como assim, né? Veja só o que é esse simulador. Ele vai deixar o nosso aluno poder ter experiência de novas identidades. Vejam bem, oferecem aos estudantes oportunidades de novas experiências de imersão em outros mundos e a vivenciar diferentes identidades. No meio dessa imersão, ocorre o aprendizado de competências e conhecimentos associado com as identidades dos personagens dos jogos. Então, veja você, se o aluno está trabalhando com um jogo ou simulador, né? Por exemplo, que ele vai controlar as atividades de um engenheiro, de um médico, de um piloto de avião. Ele vai estar, na verdade, enfrentando os problemas e os dilemas que fazem parte da vida desses profissionais, né? E com isso ele vai assimilar conteúdos e conhecimentos que são relativos às atividades desses profissionais. Então, esse simulador, né? Ele é utilizado, assim, bastante quando a gente está nos alunos do ensino médio. Porque no ensino médio, os alunos estão naquela fase de decisão, né? O que eu vou fazer, que carreira eu vou seguir, vou fazer o Enem para quê, vou fazer o vestibular para quê? E aí a presença do simulador acaba proporcionando para ele vivenciar experiências dessas identidades, né?
Então, ele vai estar conseguindo ali verificar como é que funciona. Eu coloquei o exemplo aqui do engenheiro, do médico, do piloto. E aí ele consegue vivenciar, né, conteúdos e conhecimentos que são relativos a essas atividades. Então, é muito interessante trabalhar com esses jogos e simuladores com os nossos alunos do ensino médio. A socialização é um outro ponto que é bastante positivo dentro da presença dos jogos em sala de aula. Mas, professora, como é que o meu aluno vai conseguir socializar se ele está num jogo digital? Eu sei que se eu estiver trabalhando em sala de aula com material concreto, eu sei que esse meu aluno está interagindo, está socializando com os demais colegas. E quando eu estou com jogo digital, como é que isso pode acontecer? Não estou conseguindo visualizar isso. Muito bem, eu vou dizer para você, né? Outra vantagem do jogo educacional é que eles podem servir como agente de socialização à medida que aproximam os alunos que são jogadores. Então, os coleguinhas que gostam de determinados jogos, eles trocam experiência entre eles, né? Competitivamente ou cooperativamente. Pode ser tanto no mundo virtual ou no próprio ambiente físico de uma escola, por exemplo, né? Ou de uma universidade, se você estiver fazendo algum experimento, por exemplo, num curso de licenciatura. Em rede com outros jogadores, os alunos têm a chance de compartilhar informações e experiências, expor problemas relativos aos jogos e ajudar uns aos outros, né? Resultando, então, num contexto de aprendizagem distribuída. É bem comum a gente verificar isso acontecendo entre os adolescentes que jogam em rede. Não sei se alguns de vocês aqui já tiveram essa experiência, né? Você jogar em rede. Então, são várias pessoas jogando o mesmo jogo ao mesmo tempo, só que cada um está na sua casa, né? Então, dessa maneira, ele vai estar num ambiente virtual, mas, ao mesmo tempo, ele está tendo a troca de experiência com os colegas através dos chats existentes nesses jogos, né? Se tiver na escola, eles conversam entre eles. Se você for aplicar, por exemplo, no laboratório de informática, os colegas conversam entre eles e trocam as experiências sobre os jogos, né? Então, eles vão ter afinidades. O ponto 7, ele fala da coordenação motora. Então, tem diversos jogos digitais, né, eletrônicos, que você consegue trabalhar com ele fazendo movimentos, né? Então, temos os jogos que envolvem dança, jogo de tênis, jogo de vôlei e outros mais, que você precisa fazer movimento. Você precisa movimentar o seu corpo, né? E também, gente, ele proporciona para nós, envolvendo a coordenação motora, as habilidades espaciais, né? Tem aquelas atividades, né, envolvendo uns óculos especiais que trabalham a realidade virtual. Com isso, você vai tendo noção de espaço, noção de altura, né, e outras coisas mais que podem estar trabalhando habilidades espaciais com você. O comportamento expert é o último ponto que é colocado, e se vocês forem observar, esse meu referencial, ele tem pouquíssima coisa, né, com nomes conhecidos aqui do Brasil, porque, como eu falei para vocês no início, a nossa bibliografia aqui no Brasil ainda está iniciante, né, em relação ao uso dos jogos como uma ferramenta de ensino. Então, ele coloca para nós aqui no tópico 8 que ele proporciona um comportamento expert. Como assim? Olha, as crianças e os jovens que jogam videogames se tornam expert no que o jogo propõe. É verdade. E ele se torna, aí pensa comigo, ó, se ele se torna expert no jogo que ele tá jogando, isso indica que os jogos com desafios educacionais, veja bem, então quer dizer que se eu propor algo com desafio educacional, eu posso ter um potencial enorme aí para tornar os jogadores experts em determinados temas que eu quiser abordar, não é verdade? Se ele torna o camarada expert no que ele está jogando, por que eu não posso colocar um conteúdo para ele trabalhar, um conteúdo envolvendo uma temática que eu estou ensinando, e ele pode se tornar expert nessa temática, então, né? É isso que está dizendo para nós aqui. Bem, gente, mas também tem problemas e tem desafios, né? Até agora eu estou colocando para vocês tudo que o jogo proporciona.
Mas quais são esses problemas e quais são esses desafios que a gente encontra aqui, segundo o Wilson? E apesar do potencial, né, e dos benefícios que a gente viu que esses jogos podem trazer, os jogos digitais educacionais ainda são bem pouco empregados. E, na verdade, muitos professores, eles têm muita dificuldade em encontrar um jogo, né, que possa proporcionar esse ambiente de aprendizagem para seu alunado. Então, esse é um dos grandes problemas, é um dos grandes entraves aí do uso de jogos digitais, né? Os professores não têm muita facilidade em encontrar jogos, né? E por isso acaba sendo pouco utilizado. E o que eu quero propor para vocês aqui é que nós possamos identificar esses jogos com facilidade, né? Se é um grande desafio, vamos vencer esse desafio, né? Uma coisa nós sabemos, o mundo rodeado com mídias que a gente vive, mídias sedutoras, atraentes, né? Diante disso, a sala de aula, eu representei aqui pelo quadro negro e giz, mas é só um modo de me referir àquela aula que a gente utiliza somente a lousa, né? Ou um livro didático. Isso se torna, gente, um lugar monótono para o nosso aluno. Isso já está comprovado diante de muitas pesquisas, né? Porque o nosso aluno, ele já está acostumado com o dinamismo nas pesquisas que ele faz na internet, então, rapidinho ele digita ali no Google e ele consegue ter acesso a materiais diversos, né? Ele está acostumado com a velocidade das mensagens instantâneas que ele manda aí nos WhatsApp da vida, usa o celular com bastante frequência. Quando ele chega na sala de aula, que ele enxerga somente um professor que trabalha só com a lousa e um livro, isso não é sedutor para ele, né? Isso não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas que apontam. E eu digo para vocês, pessoal, que diante dessa realidade que foi imposta a todos nós, né, com a presença da pandemia do Covid-19, isso daí está mais do que claro, né? Não preciso eu dizer isso para vocês, todo mundo aí está vivendo isso na pele. Então, essa presença das tecnologias, ela se faz presente no nosso dia a dia, querendo ou não, né? Beleza, coloquei aqui para vocês algumas referências, e aí eu disse assim, olha, eu coloquei ali referencial, olha, quem está aqui, né? A professora Simone. A professora Simone está aí em publicações que foram feitas comigo aqui, falando sobre a alfabetização digital, né? Uma das grandes referências para mim, compor essa caminhada minha, é a minha dissertação de mestrado, né? Que trabalha essas tecnologias integradas à prática do professor. Também me apoio bastante no que diz D'Ambrosio, no que diz Morin, né, e outros mais, pessoal, é um leque enorme de referencial que eu não coloquei aqui, porque é muito. Então, depois, quem tiver interesse, me procura no privado, tá? Que eu passo tudo bem direitinho. Muito bem. Falei demais sobre teoria, agora vamos ver como é que funciona esse negócio desses jogos. Vamos lá? Primeiramente, eu vou apresentar para vocês o portal do professor, que é um portal do MEC, né? Esse portal do professor, ele apresenta inúmeros links que te levam aos jogos digitais, né? Então, dentro do próprio portal do MEC, você vai ver inúmeras propostas de trabalho envolvendo os jogos digitais. Eu coloquei aqui uma setinha amarela, aí você vê que ele tá linkando aqui, ó. Clique em links, né? Quando você aperta em link, dentro da página do portal do MEC, portal do professor, você vai ver uma série de janelinhas que vão estar abrindo aqui, que vão fazer referencial aos jogos, né? Mas vamos entrar no site agora. Dentro desse site, você vai encontrar jogos que envolvem as diversas disciplinas. Português, história, geografia, espanhol, matemática, física, química, e N disciplinas, né? Todas as disciplinas. Eu fui fazer uma aqui. Gente, eu morri de rir fazendo essa daqui, ó, por isso que eu coloquei, isso, queria compartilhar com vocês. Esse aqui é para trabalho raciocínio, né? É o Akinator. Ele diz assim, ó, pense em alguma coisa e eu vou adivinhar. E aí eu pensei, ele não vai adivinhar nada, né? É só ver ele adivinhar o que eu estou pensando. Aí eu pensei na Branca de Neve.
e ele começou a me fazer pergunta. Ele dizia assim, é uma personalidade, é de novela, é de filme, é de desenho. Aí começou a me apertar, sabe? Ele começou a me apertar, ele fez umas 10 perguntas, aí ele riu e falou assim, por acaso ela vive com 7 anões, né? Aí eu comecei a rir, digo, rapaz, essa coisa funciona mesmo, né? Eu quis compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante isso. Às vezes a gente não acredita nos jogos, né? Mas quando você realmente conhecer ele, se aprofundar, você vai ver que é muito bacana. Então, eu coloquei o exemplo aqui da Branca de Neve, tá, gente? Mas você vai pensar numa personalidade aí, ele vai tentar adivinhar. Bem, para quem trabalha com biologia, quem trabalha com química, tem bastante coisa envolvendo as células, né? Isso dentro do portal do professor, tá? Naquelas caixinhas, naquelas janelinhas lá que eu mostrei. Tem até jogo que você pode imprimir, né? Além do jogo digital, você também consegue imprimir muita coisa e trabalhar com material concreto do seu aluno, tá? Imprime gratuitamente. Esse caso aqui está trabalhando com as células. Eu mostrei também aqui para vocês o Tríade, né? Que é um jogo que traz o contexto da Revolução Francesa. Então, ele é ideal para professores de história, né? Educadores, né? Quem trabalha em ensino fundamental e médio, quem trabalha jovens e adultos. Esse daqui é o NUPS, são diversos jogos envolvendo geografia, né? E aí ele trabalha com mapas, trabalha com quiz. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com quiz, né? Os meus alunos do ensino médio, eles gostam muito quando eu passo quiz para eles, né? Digital. Eles adoram, eles sempre pedem para que eu repita atividades assim com esse formato. Esse aqui é um outro jogo, né, que se chama A Cidade do Átomo. Então, ele é um programa que quando tu clica nele, ele está simulando uma cidade onde existe uma usina nuclear. E é voltado para professores do ensino médio, tá? Que trabalham conteúdos envolvendo radioatividade. Então, é bem bacana que o aluno ele se sente dentro dessa cidade, né, participando dos desafios que é enfrentar esse problema da radioatividade. Também tem esse aqui que é comprando compostos orgânicos no supermercado, né? Que é um jogo que tem como objetivo relacionar os compostos orgânicos, né, do que a gente encontra no supermercado, né, de forma que você possa ter uma vida sustentável. Esse aqui que eu estou mostrando agora trabalha conteúdos envolvendo estatística, né? Então é um site que é elaborado para professores da Universidade Federal Fluminense. Tem bastante atividade, bastante ideia para a gente trabalhar estatística no ensino médio, né? A França Antártica vai trabalhar jogo de ação de história, né? Professores de história podem estar utilizando esse jogo aí com seus alunos em sala de aula, vai estar trabalhando a Revolução Guanabara, né? Então, quem gosta de história aí pode estar utilizando. Eu estou colocando só alguns exemplos, tá, gente? Porque são muitos. Esse jogo do GCRIP, eu queria fazer um abre aspas aqui. O GCRIP, ele é um jogo, né, que foi elaborado para crianças com síndrome de Down. E esse jogo, ele foi utilizado em Cruzeiro do Sul, quando eu trabalhei no curso de licenciatura em matemática, no IFAC de Cruzeiro do Sul. Eu tive um aluno que trabalhou esse jogo, ele é funcionário da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, esse meu aluno, e ele trabalhou esse jogo na formação de professores do município de Cruzeiro do Sul, e ele me deu o feedback de que foi muito bom, né? Eles conseguiram, inclusive, ampliar os olhares do uso do jogo para outras necessidades. Então, foi muito bom na época, eu fiquei muito feliz por receber esse feedback do meu aluno. Né? Ele disse, professora, esse jogo ajudou bastante, eu propus ele como uma atividade para os professores que atuam com as crianças no município de Cruzeiro do Sul, e foi muito bem aceito. Né? Depois, se vocês quiserem falar com ele, eu até tenho curiosidade para saber em que pé está, se ele continua aplicando em outras formações, depois eu vou verificar isso com ele para obter esse feedback. Também tem outro aqui que trabalha química, que é o jogo da filtração, né?
Ele vai estar ali mostrando diversos equipamentos, a montagem disso dentro de um laboratório de química, como é que funciona essa montagem, para que possa ser feita essa filtração, né? Então, o professor de química pode utilizar isso aí, com certeza vai ter muito sucesso com os alunos. Tem um aqui que eu cliquei, que eu achei interessante, que trabalha focos de dengue. Então, nós estamos vivendo agora, né, um monte de coisa acontecendo nesse ano 2020 que passou, e agora 2021 ele chegou, e chegou ainda com um pouco de dengue para nós. Então, assim, trabalhar esses temas, né, são temas transversais, que tu pode estar trabalhando em diversas disciplinas, né, numa aula de matemática, eu posso fazer um levantamento de estatístico, trabalhar gráfico, né, envolvendo esse tema de dengue. Então, é um joguinho bem interessante, que trabalha com pneus, vasos de planta, caixa d'água, e eles vão estar dispostos aí num determinado local, são vários objetos, e aí o aluno vai estar localizando, ver quais são os objetos que são perigosos para servir como o foco para dengue. Achei bem bacana. Site ótimo para alunos treinarem 4 operações matemáticas, né? Esse aqui do parquinho da matemática. Então, se você está começando com alunos trabalhando 6º ano, por exemplo, os alunos estão com bastante dificuldade para começar a entender a ideia das equações, né? É uma ótima pedida esse site aí, esse link que trabalha parquinho da matemática, onde ele vai estar revisando essas 4 operações, né? Gente, esse aí dentro do portal do professor, são só alguns que eu fui clicando assim aleatoriamente, né? Porque, como eu falei para vocês, eu já venho trabalhando há algum tempo com o uso dos jogos, trabalhando no laboratório de informática da instituição, e agora tentando fazer o trabalho online. Depois eu vou falar para vocês em que está esse trabalho de forma não presencial, tá? Mas, então, tem muito mais coisa lá do que esse que eu mostrei para vocês, do que esses que eu mostrei, tá? Tenha curiosidade de entrar no site e procurar. Vou mostrar para vocês também o Só Matemática, que é um site, assim, que eu mesma utilizo muito desde a minha graduação. O Só Matemática, ele tem um link que trabalha especificamente com jogos, os jogos matemáticos. E esses jogos, alguns deles são digitais e outros são para que você possa fazer impressão e trabalhar em material concreto, né? Então, vai ter um espaço para isso. Eu coloquei aqui só alguns dos jogos que tem lá, que é o quiz matemático. O quiz, como eu falei para vocês, eu gosto muito de utilizar por conta do feedback que eu recebo dos meus alunos, né? Sempre pedindo bis nesse tipo de atividade. O Decifre o Enigma, né? Que vai analisar uma foto e as frases que vão estar ligadas para desvendar quem é essa pessoa. No caso, sempre é uma figura matemática, né? Alguém famoso, algum cientista. O jogo da forca, vai adivinhar palavras relacionadas com a matemática. A famosa Torre de Hanoi, que trabalha através da movimentação de discos, né? O Sokoban, né? E qual é o matemático também, que envolve a história da matemática. Temos o que é, ele descobre a palavra matemática de acordo com as dicas, então ele vai dando as dicas, né? Esse aqui está entre parênteses, né? Menos com menos vai acontecer o quê? Uma multiplicação, então ele vai te dando as situações e você vai descobrindo as palavras, tá? De forma que você vai recordando as regras. O caça-palavras, ele vai gerar, ele é um gerador de caça-palavras, então você escolhe a temática e ele vai gerando caça-palavras de acordo com a temática que você se propõe trabalhar. Temos também as palavras cruzadas, né, onde você vai estar preenchendo lacunas e vai formando, né, descobrindo as palavras. Também temos o jogo chamado recipientes, onde você vai estar tentando encher o recipiente e você vai estar trabalhando unidades de medida e outros assuntos, né, dentro da matemática. O dominó matemático, especificamente, você pode imprimir ele. Então, você gera ele do assunto que você quiser, que estiver sendo trabalhado lá. Eu vou trabalhar porcentagem, eu vou trabalhar fração, né? Eu vou trabalhar potenciação. E aí, tu escolhe o assunto e ele gera o dominó do assunto que você
gostaria de trabalhar, né? Eu, praticamente, já utilizei esses jogos todos, e esse do dominó também foi um dos que eu já utilizei, e os meninos gostaram muito, tá? Fiz a impressão e trabalhei. Além desses da matemática, do só matemática, a gente também tem o só física. Os professores que trabalham física, disciplina de física, né? E quando ele entra lá no só física, ele clica aqui em pratique, onde está a setinha amarela, vocês podem ver, e aí vai abrir um link dos jogos online. Então, quando ele clica aí em pratique, em jogos online, vai abrir um ambiente que é voltado para jogos de física, dentro do só física. E aí ele vai ter vários jogos, dentre os quais ele vai ter o Afunda ou Flutua, vai ter Neutralize as Cargas, Calorimetria, né, onde ele pode estar trabalhando. Mas o professor de biologia também pode utilizar esse site, só que para a disciplina de biologia, que daí ele é o sobiologia.com.br. O professor de biologia, ele vai em jogos, né? Ele vai clicar lá em entretenimento, daí ele clica em jogos, né? Jogos de ciências. E aí ele vai entrar no ambiente dos jogos. Tem bastante quiz com perguntas e respostas, que, como eu falei para vocês, os alunos do ensino médio gostam muito. Muita coisa para biologia, tá, gente? Eu coloquei só algumas coisas aqui, ó. Trabalhar célula animal, partes de uma flor, jogo dos alimentos, caça-palavras, aí vai do professor, né, entrar lá e ver o que ele se propõe para a aula dele. Dentro desse mesmo site, tem um link chamado BioKids. Aí lá vai trabalhar com crianças menores, né, trabalha a ciência da vida, com ou sem coluna vertebral, uma noz na cabeça, segura que lá vem enchente. Então, são temas, assim, que podem ser trabalhados até no ensino médio, dependendo do teu planejamento, tá? Bem, falei para vocês, então, de alguns sites, né, e vou me aprofundar agora no Racha Cuca, que também ele é um site comercial, né? Como site comercial, ele vai propor para nós jogos digitais comerciais. No entanto, nós, professores, né, ao analisarmos os jogos comerciais, a gente consegue, alguns deles, passar para jogos digitais educacionais. Como assim? Quando eu traço um objetivo focado em um determinado conteúdo que eu possa trabalhar na minha sala, né? Então, quando eu entro aqui nesse site do rachacuca.com.br, vou lá em jogos, nesse caso eu estou focando na matemática primeiro, tá, gente? Mas eu vou mostrar as outras ciências também. Vocês vão encontrar muitos tipos de jogos, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó, a quantidade que tem. E eles são, esse ambiente voltado para os jogos de matemática, tem vários tipos diferentes, envolvendo vários assuntos, aritmética, né? Aritmética com cartas, números complementares, balança lógica, calculando, e cada um deles é mais colorido que o outro, é mais interessante do que o outro, então os alunos gostam muito. Quando eu trabalho esse tipo de atividade no laboratório de informática, eu consigo estar com eles, né, dentro do laboratório, e consigo ter esse feedback muito bacana imediatamente no decorrer desses jogos. Então, é algo assim que me fascina, né, ver o envolvimento desses alunos no laboratório de informática trabalhando esse tipo de atividade. Então, dentro do Racha Cuca, voltada para a matemática, você vai encontrar jogos que trabalham lógica, né, como os escoteiros, né? Você tem o jogo rotator, o passo a passo, jarros, pinguins numa fria, e todos esses mais que vocês estão vendo aí, tá? Então, envolvendo vários conteúdos da matemática, tá? Desde geometria, álgebra, trigonometria, tem muita coisa interessante dentro dessa lógica. Se você estava achando que estava bom, né, nós ainda dentro do Racha Cuca, a gente tem um link chamado Jogos Difíceis. Esse jogo é para aquele aluno que rapidamente ele consegue desenvolver as atividades que você propõe, né, que ele pensa bem rápido, então ele tem necessidade de trabalhar algo assim um pouco mais complexo, então também tem esse tipo de jogo, Paciência Spider, né, e todos esses que eu estou colocando para vocês aqui, eles têm um nível de dificuldade assim bem mais profundo, tá? Então os níveis
de dificuldade dele são crescentes, assim como os demais, mas eles vão, assim, se aprofundando cada vez mais, né? Então, o aluno realmente tem que se empenhar bastante para conseguir solucionar esses jogos e chegar no final. Nós temos mais aqui campo minado dentro dos difíceis, né? Memória 360, cubo vermelho. Vou só citar alguns, assim, que os alunos até já conhecem. Figuras lógicas, jarros, palitos ao quadrado. A maioria dos alunos que estão aqui hoje nessa live foram os meus alunos da disciplina de tecnologia, no ensino de matemática, eles já tiveram uma noção do trabalho com jogos. Então, eles se recordam muito bem de algumas coisas que eu estou falando aqui, né? Então, continuando aqui, ó, entra no site do Racha Cuca, vai aqui em lógica, daí você vai ter, ó, problemas de lógica, quase nada, sudoku, teste, né, de Einstein, etc. São muitos jogos, cada um mais bonitinho que o outro, como eu falei, no quesito chamar a atenção do nosso aluno, né? Dentro de raciocínio, vai encontrar mais aqui, ó, o 2048, que eu lembro que, se não me engano, era a Rose, que gostava muito de jogar esse 2048, era tu, né, Rose? Não me falha a memória. Eu acho que era você, sim, quando fazia disciplina comigo. Temos vários outros aqui, 7 erros, né, desafio de xadrez. Então, assim, cabe ao professor, pessoal, ter a curiosidade, né, e observar qual é o melhor jogo para a aula dele. Se eu for aqui, ó, e clico em palavras, né, dentro do Racha Cuca, eu vou ter jogos que envolvem palavras. Eu posso trabalhar, olha aqui, análise combinatória. Posso trabalhar anagrama, né, tem caça-palavra, tem criptogramas, né, tem jogo de forca, e dentre outros mais que possam estar trabalhando palavras, né, geralmente envolvendo análise combinatória, probabilidade. Quando eu quero trabalhar raciocínio lógico, envolvendo paciência, eu vou lá no linkzinho, eu clico em paciência, e aí eu vou ter os diversos jogos que vão estar trabalhando essa temática, né? Eu quero desenvolver o raciocínio lógico para o meu aluno, desenvolvendo a paciência. Quando eu vou trabalhar com os quiz, eu disse para vocês que os quiz são os que eu gosto muito mesmo e uso muito. Ele vai ter sobre diversas temáticas, né? Então, até hoje eu estou trabalhando no ensino médio e, dependendo do assunto que eu estou trabalhando, eu sempre estou encontrando quiz daquele assunto que eu quero dentro do Racha Cuca, tá? Então, tem muitas temáticas. E quando eu estou trabalhando o ensino de física e entro lá no Racha Cuca, eu encontro bastante quiz, trabalhando mecânica 1, cinemática 1, dinâmica 1, astronomia, física básica 1 e 2, energia, eletrodinâmica, dentre outras temáticas da física, né? Eu até coloquei aqui um exemplo aqui de um com mecânica 1, que vai estar dizendo, ó, quantas perguntas variadas, interessantes, né, sobre gravitação, conceito e história da física, né? Aí vem a pergunta, o aluno vai ler a pergunta e responde. Alguns são de marcar, outros eles são de colocar valores ou números, nomes, e aí são 10 perguntas, tá? Todos os quiz dentro do Racha Cuca são 10 questões. Então, não é algo muito extenso para deixar o aluno enfadado. São 10 questões de determinada temática, bem interessante, o aluno, rapidamente, ele consegue fazer, né? E aí, como é que eu trabalho esse quiz? O meu aluno, no final, quando ele termina, que ele manda enviar, vai aparecer para ele um ranking entre X pessoas que jogaram, né, que trabalharam com aquele quiz, qual é o posicionamento dele. Então, ele já vai ter um feedback ali imediato das questões que ele acertou, o que ele errou, vai ter a questão solucionada do lado, né, mostrando qual é a correta, e também qual é a relação dele no ranking em relação a outros jogadores. Então, isso é bem bacana, os alunos, eles me relataram que gostaram muito de ter esse feedback, né, mostrando como é que eles estão em relação a outros jogadores. Para a biologia, o Racha Cuca também trabalha bastante quiz, né? Tem bastante coisa envolvendo quiz na biologia. E são muitas as áreas, tá? Na biologia, citologia, reino, animal, vegetal, filos. Eu fui colocando aqui para vocês, fiz um print aqui só de alguns, pessoal, porque tem coisa demais, ó.
questões de genética 2, classificação das plantas 1, né, vírus, mitose, e assim vai, ó. São muitas e muitas coisas envolvendo a biologia, né, muitos quiz. Todos eles são as 10 perguntas, como eu falei para vocês, tá? Que é um padrão deles, é fazer 10 questões, né? E eu quero deixar uma observação bem importante aqui para todos nós, né? Como eu falei para vocês, eu sou uma curiosa na área, eu sou uma pesquisadora na área, olha como eu estou me definindo, né? E estou caminhando nessa estrada há algum tempo, né? Buscando aprender a trabalhar com essa tecnologia que às vezes nos deixa na mão. Como vocês viram agora há pouco, o meu computador travou, né? Isso pode acontecer, pode, né? Então, vejam vocês aqui. Eu disse para vocês, né, que eu iria falar para vocês como que eu trabalhava esses jogos digitais hoje, diante do cenário que a gente vive. Já trabalhei muitas vezes os jogos digitais nos laboratórios de informática, utilizando alunos do ensino médio, trabalhei utilizando alunos de licenciatura, né? Já fiz, inclusive, a oficina na Semana da Matemática, na Universidade Federal do Acre, com os alunos da licenciatura, tanto do IFAC, né, do Instituto Federal, quanto os alunos de licenciatura da UFAC, envolvendo a temática. E quando eu trabalho a disciplina de tecnologias no ensino de matemática, eu também sempre faço menção ao uso dos jogos, né, separo algumas aulas para esse fim, mas até então estava tudo bem, que eu trabalhava dentro do laboratório de informática, então no horário da minha aula, eu agendava o laboratório de informática e ia para lá com os meus alunos. Cada um tinha um computador com acesso à internet, e a aula acontecia, né, sempre com feedback positivo dos alunos no final. No entanto, nós estamos vivenciando um novo cenário, né, todos vocês já sabem, é a questão de vivenciar as aulas remotas, né, a aula não presencial. E como é, professora, que eu vou conseguir trabalhar nesse formato, então, né? Como eu disse para vocês, eu sou uma curiosa, eu sou uma pesquisadora da área. Então, eu estou tentando trabalhar jogos digitais nesse formato. E estou recebendo os feedbacks ainda, né? No momento, o que eu recebo é o seguinte, como é que eu faço? Eu seleciono o jogo, né? Por exemplo, eu vou trabalhar radiciação. Verifico algum jogo que trabalhe a radiciação. Eu sei que no Rachacuca tem bastante coisa, então, pela minha experiência, eu já sei que dentro do Rachacuca tem, né? Porque eu sempre estou procurando, estou pesquisando coisas sobre a temática envolvendo o uso de tecnologias. E aí eu verifico qual é o jogo, vejo direitinho, faço o planejamento da minha aula e mando esse link para o meu aluno. E peço para que, na aula seguinte, a gente possa conversar e eu receber esse feedback, né? Ocorre que alguns alunos não conseguem acessar, né, por conta, às vezes, da internet dela, mesmo agora eles recebendo o pacote de internet, né, como vocês sabem, né, tem o pacote de internet que eles têm recebido, mas, assim, os dados móveis, de repente, se acabam. E, às vezes, para aquela aula, para você baixar um jogo, fica um pouco pesado. Então, a verdade é que nem todo aluno que recebe o link, às vezes, consegue executar a atividade até o fim, né? Ainda estou em fase de pesquisa em relação a essa temática e o novo momento, mas até agora o que eu posso dizer para vocês é isso, que o feedback que eu estou recebendo é que tem alguns alunos que não conseguiram executar a atividade por conta da internet, tá? Mas quando se trabalhava a temática no laboratório de informática, realmente era muito, muito tranquilo, os resultados eram bem positivos. Porém, eu tenho que ter muito cuidado quando eu fizer a abordagem envolvendo essa temática, né? Eu vou envolver jogo, cuidado, vamos planejar essa aula direitinho. Eu tenho que traçar os meus objetivos, eles têm que ficar bem claros dentro do meu planejamento. Se eu não fizer esse planejamento, se eu não traçar esses objetivos de forma bem claras, né, para que eu possa utilizar o trabalho com esses jogos digitais, o que vai acontecer? A minha aula corre o risco de virar uma brincadeira, né, e essa brincadeira,
acaba perdendo o foco e a gente fica com o jogo pelo jogo. E não é esse o objetivo. A gente viu que os jogos, todos eles, né, eles proporcionam essa questão da motivação, né, os alunos gostam, as crianças gostam, os adolescentes gostam, mas para que ele seja de cunho educacional, ele precisa cumprir alguns critérios, né? Eu preciso fazer com que o meu aluno aprenda algum conteúdo com ele. Tá? Então, por isso que o planejamento, ele se faz muito importante nesse momento. E a escolha do jogo, você viu como é difícil fazer a escolha do jogo? O professor, ele precisa gostar da temática, né? Ele tem que se envolver com a temática, ele tem que buscar no site. Eu apresentei para vocês apenas o portal do professor, né? Dentro do portal do MEC, eu apresentei o só matemática, o só física, o só biologia e apresentei o Racha Cuca. Mas eu tenho vários e vários e vários outros links, sites de jogos. Depois, quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo no meu privado, que eu posso estar orientando, posso estar falando um pouco mais sobre a temática, tá? Eu trouxe só esses aqui, porque, de fato, ia ficar um pouco cansativo, né? Ia ficar muito extenso falar sobre essa quantidade de sites que eu trabalho, né? Como eu falei para vocês, não é de hoje que eu venho investigando essa temática, né? Então, assim, realmente, assim, não é pouca coisa, né? Não é pouco assunto que eu teria para falar para vocês, para mostrar para vocês, né? Aí, como a gente está no formato não presencial, vocês ficam ali ouvindo o que eu estou falando, vocês não estão no laboratório comigo, porque se estivesse no laboratório seria diferente, vocês estariam testando tudo isso, né? Então, eu decidi trazer só esses sites para vocês e deixar fazer o convite para os que tiverem interesse em, de repente, conhecer um pouco mais, depois entrar em contato comigo. Sempre tem na cabeça o seguinte: tenho que planejar a minha aula, eu preciso ter esses objetivos bem claros, eu preciso conhecer o jogo que eu quero trabalhar, qual é o conteúdo, porque senão vai virar só uma brincadeira e o jogo pelo jogo. E não é isso que a gente quer. Tá? E eu já, nas minhas experiências, consegui, de fato, ter excelentes aulas utilizando jogos digitais, tá? Mas, de fato, requer da gente, assim, empenho, né? Principalmente no início, quando você não tem ainda muita familiaridade com a temática, você precisa conhecer, você precisa se dedicar até você saber quais são os sites que você vai encontrar, qual é o conteúdo da aula, daí fica mais fácil, tá? Quando você já teve uma pesquisa em cima disso, né? Bem, e aí, para fechar, eu vou dizer para vocês assim, ó, uma frase que eu achei bem clichê, eu achei tão legal, dizia assim: não quebre a cabeça, rache a cuca. É isso, eu espero que eu possa ter contribuído positivamente aí com a formação de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. E aí, vamos lá abrir? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professora, tira do seu modo de apresentação, é melhor de a gente agir. Nós temos duas perguntas. A primeira pergunta é sobre o Minecraft, eu acho que é assim que pronuncia. Gente, eu não sou dessa geração, tá? Da geração dos 40 anos, então... Minecraft. Ser utilizado para este fim. Pode ser utilizado com fins educacionais? É a pergunta. O Minecraft, sim, o Minecraft, gente, ele é muito bacana, né? Eu conheço porque meu filho gosta também, e quando eu cursava engenharia civil lá na UFAC, eu lembro bem que era um jogo que era bastante estimulado, inclusive para os alunos que cursavam engenharia para o primeiro ano, né? Alunos que cursavam o primeiro ano, porque o que é o Minecraft? Ele é um jogo que trabalha construções através de blocos, né? Então, aí você tem uma ideia da questão do espaço, né? A questão espacial, a questão de como ficaria um protótipo de um determinado edifício, de uma edificação qualquer. Então, assim, quando eu vou trabalhar matemática, por exemplo, quem foi que fez essa pergunta, Júlio? Quem fez a pergunta, o comentário que o Minecraft influenciou muito a vida dele.
Foi o Hélio Filho, acho que é nosso residente. O Hélio não é nosso residente, não. Eu acho que talvez seja do PIBID ou então da UFAC. Mas bem, Hélio, você deve ser aluno do curso de licenciatura em matemática ou professor do Estado, né? Então, veja bem, na aula de matemática, sim, tu consegue trabalhar o Minecraft, sim. Planeja a tua aula voltada para os sólidos geométricos, né? E aí você consegue trabalhar cubo, paralelepípedo, volume, você consegue trabalhar área, consegue trabalhar perímetro. Com certeza dá para trabalhar muita coisa, sim. E ainda desenvolver o raciocínio lógico, a questão espacial do teu aluno. Então, assim, como eu falei, né, no curso de engenharia, ele era bastante falado, né, para que os alunos do primeiro período fizessem o manuseio desse jogo, para que eles ganhassem essa questão da visão espacial mesmo, né, que muitos entram no curso sem ter essa visão com facilidade. Eu mesma fui uma que tinha muita dificuldade. Ele é nosso residente de física. Ah, de física. Por isso que eu não estou lembrando de ti, Hélio. Certo. Tá bom. Outra pergunta, eu acho que já foi contemplada, é a pergunta da Kaline. Ela pergunta sobre indicações de jogos educacionais para a área de matemática, mas ela fez essa pergunta bem no início da apresentação, então Sim, Kaline. Durante a apresentação. Tá certo. Se tiver alguma dúvida, Aline, né? Depois você pega o meu contato e aí a gente conversa, tá? Eu posso passar muita coisa para você, se você tiver interesse. A professora Janete queria saber se todos esses jogos que a professora apresentou, sejam eles do portal do professor, ou seja, do Racha Cuca, tem links que possibilitam o envio para o aluno. Tem sim. É isso que eu estou te falando. Como é que eu estou trabalhando agora, Janete? Eu verifico, planejo a minha aula, vejo qual é o assunto que eu vou trabalhar, e aí, como eu já tenho um caminhar, né, sobre essa temática, eu já sei mais ou menos qual é o site que eu vou buscar isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu for buscar no Racha Cuca, aí eu dei o exemplo agora há pouco de trabalhar a radiciação, né? Aí eu encontro o jogo, abro ele, verifico direitinho e copio aquele link. Aí eu mando o link para o meu aluno. Eu mando no WhatsApp, eu mando no SIGA, que é o nosso sistema de registro acadêmico, e aí o meu aluno só clica em cima do link e já entra direto nele. Ok. Então, nós encerramos as nossas perguntas, e aí eu já queria aqui agradecer, né, e parabenizar a senhora pela ótima apresentação. Obrigada. Muito ilustrativa. A gente sabe que nesse formato é mais informação, dá para fazer pouca coisa devido ao tempo que demandaria, mas assim, abriu diversas possibilidades. Eu sei que o pessoal que está aqui de física, o pessoal que está de biologia, o pessoal que está de matemática aqui, abriu várias perspectivas para pesquisar e eu gostaria de pedir, professor, que a senhora deixasse, se for possível, o seu e-mail no chat, para que os alunos, se de repente, quiserem tirar dúvida, entrem em contato com a senhora. Claro. Vou colocar aqui agora o meu e-mail e será um grande prazer, né? .edu.br. Falar o meu e-mail institucional. Será um grande prazer poder ajudar alguém que tenha interesse, né, em seguir essa linha aí de pesquisa, inserir esse tipo de atividade em suas aulas. Como eu falei para vocês, quando eu comecei, Júlio, não foi fácil, assim como ainda não é, porque a gente tem bem pobre ainda o nosso referencial teórico, as nossas biografias voltadas para essa temática específica do saúde vital, aqui no Brasil, ela é bem pequena, né? Então, assim, eu acabei encontrando bastante obstáculo nesse sentido, e fui aprendendo muita coisa através das minhas pesquisas, né? Através das minhas investidas aí nas aulas. Então, para mim, vai ser um prazer muito, muito grande poder contribuir, saber que darão sequência, né? Vocês poderão ampliar os olhares aí em relação às formas de ensinar. Como o Júlio bem colocou, nesse formato estamos todos aprendendo, né, Júlio?
um Isso. formato novo, então, assim, nós temos a melhor das intenções, né? Em fazer uma formação de qualidade para vocês, em abrir os horizontes de vocês, em mostrar um norte que vocês possam seguir. Mas o nosso espaço, o nosso tempo é pequeno, então, cabe a cada um de vocês verificar a oficina que mais lhe interessa, o que fica bacana para a sua aula quando você for ser professor, e a partir daí, você começar a planejar a sua aula e tentar investir isso dentro da tua sala, tá? E com certeza, buscando ajuda, eu estou à disposição sempre para auxiliar. O que mais Ok, tem aí para mim? Mais perguntas? Nós te agradecemos, te damos parabéns pelas apresentações. Já manda aqui um abraço para sua mãe, que está nos ouvindo, não é? Não Minha conheço, mãe, Júlio. Sim, eu quero... Essa pandemia vai passar e a gente se conhece. Isso, eu quero até colocar aqui. Deixa aí aberto esse espaço para os seus agradecimentos. E aí, depois da sua fala, a gente vai falar para a professora Simone, se quiser falar alguma coisa ainda. Dos professores que estão aqui presentes, professora Mara, se alguém quiser colocar mais alguma coisa. Muito bem, então eu vou agradecer aqui, olha lá, ó, Lucas, viu, mãe? Isso pegou, né? Esse nome, viu, mãe, vem lá de Cruzeiro do Sul, né, Lucas? Agora já está aqui. Agradecer muito a presença dos nossos alunos, né? Continuamos com eles aqui, ó, que coisa boa. Peço desculpa pelo incidente no início, mas isso foge ao nosso controle, a gente sabe disso, né? Dentro das aulas envolvendo tecnologia, com os meus alunos de licenciatura em matemática, a gente sabe que várias vezes, durante as gravações das nossas videoaulas, a gente teve problema, mas o importante é que a gente resolveu os problemas, né? E continuamos a caminhada. Então, assim, eu quero agradecer muito a presença da minha irmã, da Amanda, que cursa agronomia, já está terminando a agronomia, né? Se Deus quiser, lá na UFAM, né? Residente lá na cidade de Humaitá, no Amazonas. Faz muito tempo que eu não vejo. Ela deve conhecer meu irmão lá, professor em Humaitá, na UFAM. Ah, quem é seu professor? Seu irmão, Júlio? Jordeanes Araújo. Olha aí, Amanda, se manifesta aí, liga a tua câmera. Então, Amanda cursa agronomia, né? Como os meus alunos já sabem, que sempre eu falo nela. A minha mãe também faz um tempão que eu não vejo, gente, e é a primeira vez que ela participa de alguma apresentação minha, né? Ela nunca participou das minhas atividades, então é a primeira vez esse formato digital, né? Esse formato não presencial proporcionou isso, então que coisa boa, né? Ele também nos traz coisas boas, vamos olhar assim. Então, eu quero agradecer a presença dela. Cadê, mãe? Tá com a câmera aí? Quer ligar? O pessoal conhecer a Amanda? Cadê vocês? Acho que elas estão com vergonha. Bem, mas a professora Simone quer falar alguma coisa? Com certeza, né? Com essa noite brilhante, eu acho que é uma noite que a gente faz a história, né, da residência no estado do Acre, num formato diferente, né? Onde a gente está estudando da nossa casa. E estou muito feliz, Vilma, em você ter sido cria, né, da Universidade Federal do Acre, né? Eu tenho a Vilma como uma filha, viu? Não que eu sou tão velha, mas uma filha da educação matemática, eu digo filha de profissão, viu, de educação matemática, e a gente tem, no mínimo, aí 10 anos, né, porque quando a gente começou a trabalhar com o projeto UCA, um computador por aluno, testando os jogos digitais que viu naquele computador que a gente chamava de sanduicheira, né, que veio para o colégio de aplicação e para algumas escolas da rede pública. E a gente saiu fazendo formação no estado do Acre e, ao mesmo tempo, investigando o uso desses computadores na sala de aula com os jogos que vinham presentes nos mesmos. E aí, o que eu gostaria de deixar a título de reflexão e a título de motivação para essa moçada que aqui está e os professores presentes, que vocês, gente, são os nossos futuros, né?
que a mudança na sala de aula, nessa sala de aula, que é a nossa casa hoje, ressignificado dessa maneira, quem faz somos nós. Né? Eu não vivi a era digital como vocês hoje, né? Assim, no clique, vocês estão anos-luz na nossa frente, mas a gente investiga isso há muito tempo e a professora Vilma, ela não falou e eu gostaria de endossar aqui, o produto educacional dela, do MPSim, do mestrado profissional em ensino de ciências e matemática, ao qual ela defendeu em 2016, durante aquele momento, ela já teve uma preocupação para os professores, de uma forma geral, em selecionar alguns links, né, colocando opções de tornar sua aula diferente com o uso das tecnologias. Né? Então, nós estamos hoje em 2021. A Vilma já está mais madura 5 anos, né? E já testando quizzes, FETs, simuladores, que é o que nós temos hoje, no momento, para essa nova forma de ensinar. E a gente tem que nos reinventar diariamente. Eu não digo nem amanhã, é o hoje. Hoje nós estamos vivendo um dia de cada vez, com todo cuidado, e nos preocupando com os planejamentos. Né? Então, se eu pretendo ensinar e aprender com o uso de jogos digitais, a primeira coisa que eu tenho que fazer é experienciar o jogo. Não tem como eu ir ensinar pelo jogo se eu não experienciar esse jogo e problematizar, que é instigar o aluno a pensar, que eu me coloco na posição de aprendiz e de aluno, junto com os meus colegas, que eu acho que agora é o segundo momento de todos nós, né? Selecionar alguns jogos digitais que os alunos estão, porventura, na escola pública, tendo esse conteúdo, e a gente planejar uma aula com esses jogos. Porque eu só sei se o jogo funciona se eu experienciar e se eu utilizar. Né? Às vezes, a primeiro momento, mesmo planejando, às vezes é um desastre a tua aula. Aí você tem que se reinventar, tem que ver a forma de motivar o aluno a fazer uso daquele jogo. Para isso, você tem que experienciá-lo e ter diversas formas de se trabalhar com aquele jogo na exploração dos conceitos e conteúdos matemáticos. Eu parto do princípio que a gente vive um momento de estar experimentando estratégias de ensinar, né? Com essas novas tecnologias que nós temos. Existe um modelo a seguir? Não. Não existe um modelo a seguir. Cada professor cria seu próprio modelo, né? Ele vai problematizando, não. Está tendo o ensino, eu estou ensinando função do segundo grau. Tem um jogo digital chamado DOM, né, que eu vi numa tese de um professor. Eu vou verificar esse jogo, que eles têm simuladores, é relacionado ao espaço sideral. Para me chegar a um determinado lugar, eu vou ter que traçar algumas formas, algumas parábolas para sair de um lugar ao outro. Qual a melhor parábola para me chegar mais rápido àquele lugar? Então, eu tenho que experienciar o jogo, fazer as simulações para verificar a melhor forma de ensinar. E só pode aprender fazendo, é na prática. Ninguém atravessa um rio se não aprender a nadar. E ninguém aprende a ser professor se não treinar. E o momento da residência é esse. Né? É para isso que nós estamos aqui. A gente tem que treinar o ser professor. Então, a pergunta não é por que é isso mais, é como nós vamos fazer isso. Que planejamento nós vamos traçar para dar certo trabalhar com jogos digitais.
A Vilma não vai dar resposta, eu não tenho resposta, e vocês vão saber a resposta quando estiverem vivenciando. O significado é no uso em momento de atividade. O que serve para uma turma não vai servir para outra, né? Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar para nós, todos nós, em momentos de professoramento, tanto de formação inicial como em formação continuada, porque vocês são professores em formação inicial, vocês estão na residência, o ser professor já está aí com vocês. Então, é aquele momento de nós conversarmos estratégias de ensino, estratégias de como fazer o ensino acontecer de forma remota, que é o que a gente está vivenciando hoje. Então, obrigado, adorei, Vilma, sua exposição, acho que é isso mesmo, você abriu o leque para o aluno professor correr atrás do que mais lhe convier, né? Se minha escola está trabalhando com função do segundo grau, eu vou começar a pesquisar jogos digitais que tenham essa temática. Então, no GeoGebra também, a gente tem vários jogos, né, voltados para o ensino, tanto o ensino médio voltado para a matemática, como para outras áreas do conhecimento, através dos softwares educacionais que a professora Vilma colocou. A gente tem os FETs, a gente tem o outro site, que é Educação, acho que é Educação Escola, o nome. Então, tem vários, né? Mas, primeiro, a gente vai no portal do professor, no portal do MEC, que é o que nós temos, né? E nós temos também os repositórios das universidades. Lembrando que o nosso mestrado é um mestrado profissional, nós temos produtos educacionais que a gente pode estar a convidar, né, os nossos egressos, que esse é outro momento que eu gostaria de conversar com a professora Vilma, para eles estarem mostrando os produtos educacionais voltados a algumas temáticas, tanto da área de ciências como da área de matemática, porque esses produtos têm que rodarem nas escolas, não é para ficar lá naquele repositório do MPC sem uso, que aí não tem finalidade. Então, eu acho que a gente tem muito a fazer como uma equipe, nós estamos numa equipe grande, nós temos aqui 75 pessoas, mas já teve mais de 100, viu, professora Vilma, lhe prestigiando. Então, eu acho que o caminho é esse. É uma união de todos, não importa se é IFAC, se é UFAC, o local que estamos, se é escola pública, se é escola privada, mas é a união de todos para fazer o ensino acontecer de forma remota e a gente melhorar, né, a qualidade do ensino do nosso estado do Acre. E é isso. Muito obrigada. Muito bom, professor Simone. Gostei do seu posicionamento, já nos colocamos também à disposição aqui a residência em matemática para desenvolver algumas atividades com vocês da UFAC. Isso é importante, instituição pública, trabalhando com instituição pública, ensino público e gratuito, que nós defendemos, e boa formação de professores, principalmente isso. Eu aproveito aqui esse momento também para convidar os alunos que estão presentes, viu, nós já tivemos mais de 100 e os alunos vão fugindo, mas convidar os que estão aqui ainda, e vocês compartilhem com os outros, para um evento que nós estamos realizando, do qual a Residência Pedagógica aqui do IFAC também faz parte, que é o primeiro simpósio nacional de metodologias ativas na educação profissional e tecnológica. Eu vou deixar o link aqui no chat, para que vocês compartilhem, tem várias mesas, vai ter mesas sobre estudo de caso, aprendizagem baseada em problema, aprendizagem baseada em casos, em projetos, aprendizagem baseada em jogos, em gamificação, instrução pelos pares. Então, todas as metodologias ativas vão estar contempladas. E nós vamos ter alguns ícones, né, desse ensino híbrido, palestrando e dirigindo palestras nesses dias. A Lilian Bassif vai estar com a gente no dia 16, e o professor Sérgio Claudino, da Universidade de Lisboa, que tem uma metodologia chamada Nós Propomos, que é sobre estudo de casos,
vai estar conosco na abertura do evento no dia 15. Aí convidamos todos vocês a participar, evento totalmente gratuito, com dinheiro público, tanto para as submissões como para as inscrições, como ouvintes, e também para as mesas. Participem. Alguém mais tem alguma coisa para falar? Eu acho que poderia abrir as câmeras e tirar essa foto, sabe, professor? Isso. Todos, Eu já ia para registrar, entendeu? Esse momento. Verdade. Pessoal, muito obrigado, tá? Agradeço demais, professora. Obrigada pelo carinho de sempre, tá? Pela cooperação. Obrigada. Sempre, Vilma. Estamos aqui à disposição. Então, gente, eu convido vocês que estão presentes a abrir rapidamente as suas câmeras para a gente fazer a foto oficial. A oficina fica gravada e fica no nosso canal no YouTube, Residência Pedagógica IFAC. Se vocês quiserem depois rever alguma parte da oficina, é só entrar lá no canal da Residência Pedagógica e também você tem Júlio, só para dizer que eu vi a carinha do Hélio, do curso de Física, e ele foi meu aluno, sim, lá em Cruzeiro do Sul, né, Hélio? Que fez a pergunta, eu não lembrei quem era. Eu ver sua mãe, Vilma. A mãe disse que estava com vergonha de abrir a câmera, tá? Oi, Leôncio, tudo bom? Vamos abrir a câmera? Quem pode? Deixa eu ver quem mais que eu estou vendo. Vou tirar o print já. Janete, cadê tu, Janete? Estou aqui. Pronto, tiramos print. Oba! Então, gente, eu já me despeço, dando boa noite para vocês e dou a palavra para a professora Vilma se despedir também. Muito bem. Então, eu gostaria de frisar aqui o meu agradecimento, né? Lembrando aqui o professor Marcelo aí de Cruzeiro do Sul, obrigada pela música, né? Pelo concerto musical aí do início, né? Foi muito bom nesse período que a gente está aí com tantas ansiedades, né? A gente começar aqui com música. Então, muito obrigado. Obrigada à professora Simone, obrigado, Júlio. Obrigada, professora Mara. Quem mais? Fabrício, de Cruzeiro do Sul, vi aí também. Quem mais, pessoal? O pessoal da residência, Adriano, né? O Erasmo. Augusto, quem eu esquecer, me desculpe, tá? A Riquelma, né? Que tá a Mara, sim, já falei da Mara, minha amiga Mara. Obrigada aos alunos residentes, o FAC e IFAC, os pibidianos do IFAC. Obrigada aos professores da escola pública, tá? Um grande abraço, precisando de mim, estou à disposição. Boa noite. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite, gente. Tudo de bom, muita paz, saúde.